Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, no capítulo 9. Atos, capítulo 9. Nós vamos ler os versos de 1 a 6. E eu chamo sua atenção para este texto, para pensarmos sobre o tema A Vida em 3D, a vida em 3 dimensões. Atos 9, de 1 a 6. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo, e a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Esta foi a primeira visão na vida de Paulo. Abra agora em Atos 16, no versículo 9. 16, versículo 9. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia, em pé, lhe suplicava: venha para Macedônia e ajuda-nos. Agora, Atos 18, versos 9 e 10. Certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você e ninguém o atacará, nem lhe fará mal, porque muita gente nesta cidade me pertence. Amém. Nos últimos anos, admiradores e cineastas, animadores do cinema, transformaram o mundo do cinema. Tudo por causa dos recursos da tecnologia 3D, da imagem em 3 dimensões. O que são essas imagens? São imagens que refletem a ilusão de se ter altura, largura e profundidade. Com essa tecnologia, eles conseguem enganar muito bem nossos olhos de uma forma muito mais real, como se nós realmente estivéssemos vendo o filme através de uma janela entre o mundo real e o mundo fantástico da tela. Assistir a um filme em 3 dimensões no cinema é impressionante. A nova geração de filmes impressiona os olhos do telespectador. Tanto que quem gosta de ir ao cinema sente que não tem mais graça assistir a um filme em tela 2D, em tela comum, porque a tela 3D, com os óculos 3D, transformaram a imagem. Só que o que a gente esquece e não para pensar é que essas imagens elas não são reais. Tudo não passa de um truque de imagem para enganar a nossa visão. Se você quiser saber um pouquinho de como isso funciona, digite no Google como funciona a tecnologia 3D. E você vai ver e vai descobrir por você mesmo que o que nós temos, na verdade, é uma ilusão de ótica e não uma imagem real. E aí surge um problema. Na vida real, tudo é sim muito real. É tudo em 3D, sem truques de imagens, como no caso dos cinemas, mas é real. Deus, Ele planejou a vida dos seus filhos de forma que fosse vivida em 3 dimensões, pelo menos. Uma vida com altura, uma vida com largura, uma vida com profundidade. Essas 3 dimensões podem ser assistidas nas projeções das 3 visões que Paulo teve e que estão registradas aqui no livro de Atos, os textos que nós acabamos de ler.
É provável que Paulo tenha tido mais do que essas 3 visões, afinal ele fala de uma delas em 2 Coríntios 12, quando diz que foi levado ao terceiro céu, se no corpo não sei, mas o fato é que ele viu maravilhas tão extraordinárias que Deus, para não deixá-lo ficar orgulhoso, colocou na carne dele um espinho, um mensageiro de Satanás. Mas vamos nos ater às 3 visões que nós temos registradas no livro de Atos. Nós estamos estudando o livro de Atos e no estudo de Atos a gente chega à vida de Saulo de Tarso. Quando a gente fala de cristianismo, além de Jesus, Paulo é a pessoa mais reconhecida como representante ou propagador do cristianismo. O nome de Paulo, o nome desse homem, gente, é de fundamental importância para a história da humanidade, não é só da igreja. Porque se levarmos em conta que o cristianismo influenciou todo o mundo ocidental, literalmente falando, e se levarmos em conta que o evangelho chegou pela primeira vez na Europa por causa de Paulo, ou através de Paulo, a gente descobre que falar da conversão de Paulo é falar da conversão de um dos homens mais importantes da história. Através de Paulo, a fé chegou nos lugares mais distantes da terra, conforme Jesus determinou que fosse, lá em Atos 1, versículo 8. Foi através de Paulo que a semente do evangelho caiu em solo europeu. A partir de Atos 16, versículos 6 e seguintes, você descobre que o evangelho penetra pela Macedônia, que era uma província romana que ficava ao norte da Grécia, na Europa. E de lá o evangelho se espalhou, atingindo todos os continentes do globo. Gente, nós devemos muito a esse homem de Deus, Saulo de Tarso. Se não bastasse a expansão do evangelho através da vida dele, coube a Paulo ser a pessoa que mais doutrinou a igreja em todas as épocas. Dos 27 livros canônicos no Novo Testamento, nós temos nada menos do que 13 cartas de autoria paulina. Portanto, gente, não é à toa que Paulo seja, de forma carinhosa e simbólica, considerado o primeiro teólogo da igreja e o seu segundo fundador, depois de Jesus, é claro. Então, antes de nós nos determos em detalhes no texto de Atos 9 e os seus subsequentes, seguindo na nossa exposição do livro de Atos, eu desejo apontar algo peculiar na vida desse homem, e ao mesmo tempo aplicar essas verdades às nossas vidas. E feito isso na mensagem de hoje, Deus permitindo, a partir do próximo domingo, a gente continua com o texto de Atos dos Apóstolos na sequência. Mas o detalhe para o qual eu quero chamar sua atenção é que provavelmente ninguém tenha tido as mesmas 3 visões que Paulo teve. Com certeza, ninguém teve da forma como ele teve. Mas todos nós, cristãos, somos chamados, somos convidados a experimentar a mesma realidade espiritual dessas 3 visões. Ou seja, cada uma dessas 3 visões nos apontam para uma das 3 dimensões da vida para a qual todo cristão é chamado a viver. Eu chamo essa mensagem de a vida em 3D, ou a vida em 3 dimensões, para destacar essas 3 dimensões da vida, que todos nós crentes, para a qual nós somos, ou para as quais nós somos chamados. A primeira é a conversão, que dá à nossa vida profundidade. A segunda é a comissão, o comissionamento divino, que dá à nossa vida largura. E a terceira é a consolação, que dá à nossa vida altura. Então nós vamos ver separadamente cada uma dessas 3, e ao final nós vamos concluir o óbvio. A vida em 3D, além de glorificar a Deus, tem muito mais graça. Então veja comigo a dimensão da conversão. Quando se fala em 3D, a dimensão da profundidade é a mais importante na imagem 3D.
A profundidade é o que dá destaque a tudo mais na imagem produzida na tela. A profundidade é aquela que dá beleza a tudo, é aquela que coloca todas as coisas na perspectiva adequada. Isso é profundidade. E na vida do crente, a dimensão da profundidade é a sua conversão. É a conversão que destaca a vida do crente de todas as outras coisas. É a conversão que dá à vida do crente beleza. É a conversão que coloca a vida do crente na perspectiva correta. E a conversão, ou dimensão da profundidade, está ilustrado aqui na primeira visão que Paulo teve na estrada para Damasco. Quando ele, ainda Saulo de Tarso, perseguia, aprisionava e intentava matar cristãos. Olha o texto de Atos 9, verso 3. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Saulo caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Como se Deus em Cristo estivesse dizendo: Saulo, você é um pobre coitado. Todas as vezes que a expressão repetindo o nome de alguém duas vezes, Marta, Marta, Saulo, Saulo, é como se Jesus estivesse dizendo: pobre de você viver assim. Por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo, e a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Gente, é provável que nenhum outro tenha tido ou ainda terá uma experiência tão dramática e tão intensa como Saulo de Tarso teve nessa visão. Mas as razões e as realidades transformadoras dessa dimensão da visão que ele teve é para todos nós, em todos os tempos e em todos os lugares. Pense comigo quais foram ou quais teriam sido os motivos que levaram Paulo a se render convertendo-se a Jesus Cristo. Você já parou para pensar sobre isso? O que teria levado Paulo a se converter ao Senhor? Óbvio que, em primeiro lugar, a iniciativa de Deus em querer salvá-lo. Antes da fundação do mundo, Deus amou Saulo de forma especial. O amou, o predestinou, o chamou e o glorificou. A iniciativa foi divina, a obra foi do Espírito Santo, transformando e convertendo. Ninguém tem dúvida disso, e que fique muito claro isso. A conversão de todo mundo passa por esse ponto. Porque se assim não fosse, nenhum de nós teria o desejo de buscar o Senhor, de querer o Senhor. Louve a Deus pela salvação que o Senhor te deu. Aí, levando isso em conta, existem alguns outros motivos. Em primeiro lugar, o que teria levado Paulo a se render aos pés de Jesus? Em primeiro lugar, tudo começou com esse reconhecimento da alienação dele da presença de Deus. Chegou um momento em que Saulo se percebeu separado de Deus. Chegou um momento em que Saulo percebeu que o farisaísmo, a religião dele, não funcionou, não foi o bastante para ele. Mesmo tendo ele vivido de forma tão exemplar aos olhos dos homens, por dentro, Paulo ou Saulo de Tarso sempre viveu uma eterna guerra civil. Quem olhava de fora e via toda aquela convicção do homem, perseguindo cristãos inclusive, imaginava que se tinha algo dentro dele que existia, era certezas, convicções. Mas quando a gente lê as cartas dele com mais cuidado, a gente descobre que a religião, o farisaísmo, nada o ajudou, só camuflou o distanciamento dele de Deus. O que Saulo fazia através dos berros e dos gritos da religião era esconder os dilemas mais profundos da alma dele, que tinha sede de Deus e que o farisaísmo não saciava.
Olhe, por exemplo, Filipenses 3, versículo 6. Ele diz que ele era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, ele cumpria a lei com todo rigor. Esse era o homem visto do lado de fora. Essa era a carranca dele, a cara dele. Agora, como era o coração desse homem? Enquanto ele se parecia tão certo assim de tudo. Romanos 7, versículo 7, Paulo diz assim: por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não, na verdade foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse não cobice. Lá estava Paulo, chegando às conclusões de que a lei dizia para ele, não cobiçarás, mas ele chegava à conclusão de que ele não conseguia viver sem cobiçar. Como resolver o dilema? Como continuar sendo fariseu, religioso, sabendo que a lei diz, não faça isso, mas você faz isso? Olha o que ele diz no verso 21 desse mesmo capítulo, Romanos 7. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana, sou escravo do pecado. Paulo viveu com esse dilema durante toda a sua vida religiosa, até que ele se encontra com Jesus. E mesmo em Cristo, ele continuava com o dilema. Só que agora ele sempre podia voltar-se de novo e de novo para a graça de Deus em Cristo, confessar seu pecado e receber o perdão de novo e de novo. O que você tem que perceber é que nada no judaísmo foi capaz de ajudar Paulo a resolver esse dilema do pecado que separava ele de Deus. Por fora, como dizia a vovó, bela viola. Por dentro, pão bolorento. E que aplicação nós podemos fazer desse primeiro momento da conversão? A gente começa a experimentar a dimensão da conversão quando a gente arranca de nós a camuflagem da religiosidade, da autopiedade religiosa, da moralidade, das boas obras, do esforço pessoal, do espírito de bondade na tentativa de agradar a Deus. A gente arranca essa máscara do distanciamento de Deus e corre para os braços de Jesus, suplicando a Ele perdão. A primeira coisa que o Espírito de Deus usou para trazer Saulo a Cristo foi a convicção de que só Jesus poderia uni-lo de novo a Deus. Porque a lei o que fez foi só mostrar que ele era um miserável pecador que nunca conseguia fazer o que era certo. Segunda coisa, além desse reconhecimento do pecado que separava de Deus Saulo, outra coisa que aconteceu foi o impacto causado pela pessoa e pelas palavras de Jesus de Nazaré na vida dele. Historiadores nos dão conta de que, tendo sido da mesma idade mais ou menos de Jesus, Paulo foi um contemporâneo de Jesus. Não parece evidente que ele tenha encontrado Jesus face a face enquanto Jesus era vivo. Parece que isso nunca ocorreu. Mas se ele viveu nos mesmos dias que Jesus, ou próximos, com certeza ele ouviu rumores do impacto que Jesus de Nazaré causava por onde passava. Dos milagres, dos ensinos, dos sinais, das curas, das libertações demoníacas. Ou seja, gente, como ninguém deixa de ser impactado pela presença e pelas palavras do Senhor de alguma forma, creio eu, Paulo também deve ter sido impactado. A pessoa e as palavras de Jesus nos evangelhos impactam. Por isso que a gente precisa ler os evangelhos.
e reler os evangelhos, e ler de novo, porque a pessoa de Jesus revelada nos evangelhos, as palavras de Jesus ditas nos evangelhos, transformam a gente. Outra coisa que influenciou Paulo na conversão, o testemunho dos crentes. O testemunho daqueles cristãos, aos poucos, foi tocando o coração de Paulo. Gente, não teve como Saulo de Tarso deixar de observar e deixar de se impressionar com o semblante e a atitude de Estevão, enquanto Estevão morria apedrejado. Leia de novo comigo, Atos capítulo 7, verso 57. Eles taparam os ouvidos, os fariseus, os judeus religiosos, taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra Estevão, arrastando ele para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpe por este pecado. E com isso adormeceu. E olha agora, Lucas. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Pergunta: quem escreveu Atos? Lucas. Quem era o grande companheiro de Paulo nas viagens missionárias? Lucas. Quem contou tudo isso para Lucas? Paulo. E eu consigo ver nessas palavras de Paulo na pena de Lucas um certo impacto. Porque Saulo não tinha como explicar aquela coragem e aquela compaixão habitando o coração de um mesmo homem, Estevão. Porque geralmente quem é corajoso, forte e bravo, não é compassivo. E geralmente a pessoa compassiva é um molão, sem forças. Mas Saulo, que era todo coragem e nada compaixão, quando encara no mesmo homem o que Jesus é capaz de fazer num ser humano, dar a ele coragem de um leão e a doçura de um cordeiro. Quando Saulo vê isso, ele diz: não é possível. E aí a conclusão e a aplicação que eu faço para nós é a seguinte: gente, o que nós somos fala tão alto que o que a gente diz pode não ser ouvido pelos outros. O testemunho de Estevão foi determinante na conversão. O testemunho de dezenas de outros cristãos que Paulo viu ser preso e talvez até morto, deve ter tocado profundamente, aos poucos o coração desse homem. Pode ser que o seu bom testemunho hoje não diga muita coisa diante dos Saulos enfurecidos na sua vida. Mas a palavra de Deus, vivida e pregada, ela jamais volta vazia. Mas existe um quarto motivo, talvez, que tenha levado à conversão de Saulo. É com tanta informação, imagina, esses conflitos internos entre o pecado e a lei, ele separado de Deus, a pessoa de Jesus, as palavras de Jesus, as lembranças do passado, o testemunho dos crentes. Imagina tudo isso borbulhando na alma desse homem. Então o que mais Paulo precisaria para processar tudo isso no coração? Pensa, o que mais? Quando você tem muita informação, quando você está debaixo de muita pressão, o que geralmente você precisa? De um tempo. De um tempo em solitude, em silêncio, na presença de Deus. E olha o que Deus faz com Saulo. Atos capítulo 9, versículos 8 e 9. Depois daquela visão, Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos, Saulo estava cego. Então, o conduziram pela mão até Damasco. Deus é tremendo.
Um homem cheio de si, um homem que sempre foi aonde quis, que sempre fez o que lhe dava na cabeça, de repente não enxergava nada e precisava de outro marmanjo barbudo, pegando na mão dele, dizendo, por aqui não, cuidado com a pedra, você vai tropeçar, segue, vem, imagina. E lá está Saulo, tentando andar sozinho, segurando a mão de um outro marmanjo, sem enxergar. E Deus faz esse homem ficar durante 3 dias lá em Damasco. E o que Saulo fez nesses 3 dias sem enxergar ninguém? A Bíblia diz, ele não comeu nem bebeu coisa alguma, ele ficou de jejum e oração na presença de Deus, fazendo sabe o quê? Processando tudo. Os conflitos, a voz de Jesus, os testemunhos, as lembranças do passado, os crentes que conseguiam conjugar no mesmo coração coragem e compaixão como Estevão. E a conclusão que eu chego, a aplicação que eu faço é a seguinte: chega um momento na vida da gente em que a gente tem que ter um tempo de silêncio e solitude, oração e leitura bíblica, jejum e presença de Deus. Então, quando a gente analisa os motivos que levaram Paulo a se render, convertendo-se a Cristo, a gente precisa agora, tendo feito isso, observar as realidades que correspondem a essa dimensão chamada conversão. E há 4 coisas sobre a conversão que eu quero que você observe aqui na vida de Paulo. A conversão, ela é repentina. A conversão, ela é iluminadora, ela é pessoal e intransferível, e a conversão é transformadora. Então vamos lá. A conversão é repentina. Paulo vinha sendo aos poucos preparado por Deus. Vimos isso. Mas a visão que ele teve de Jesus foi abrupta. Ou seja, nós nunca achamos que estamos preparados para tão grande mudança, mas quando o dia de Jesus chega para nós, não tem como não vê-lo, não tem como não enxergá-lo, é um divisor de águas na nossa vida. Bum! Há quem diga que não, mas eu gosto de pensar assim, Paulo literalmente caiu do cavalo. Deus derruba esse homem dizendo, chegou sua hora. Aí, gente, não tem nada de manso e suave Jesus te chamando aqui, não. Manso e suave Jesus, no chão. Que mansidão foi essa? Essa graça é maravilhosa, gente. Manso e suave foi a forma como Jesus veio tratando Paulo, preparando ele. Mas quando chegou o dia, se não foi por amor, vem pelo fórceps, mas vem. Essa graça é irresistível. A conversão, ela é repentina. Ela é também iluminadora. Saulo viu uma luz mais brilhante do que o sol do meio-dia, uma luz que o cegou. Cristo traz luz à vida, luz que ofusca tudo mais, luz que nos cega por um tempo, até a gente aprender a enxergar a vida de novo, só que agora pela luz de Jesus. A conversão ilumina a gente, começa a mostrar para a gente o que faz sentido, começa a mostrar a gente quão precioso Jesus é e como não vale a pena determinadas palavras que dizemos, posturas que assumimos, como é maravilhosa essa luz de Jesus nos conduzindo, e o jeito de Jesus dizer para nós, pode, não pode, é diferente dos nossos pais dizem não porque não, sim porque sim. Jesus diz não, mostrando-se belo e maravilhoso, colocando em nós um encanto tal pela glória dele, que a gente quando olha para o pecado diz não, muito obrigado, aqui é melhor. Essa luz de Jesus ilumina. A conversão é pessoal, é intransferível. Naquela ocasião, Paulo não viu apenas luz que resplandeceu, luz que ofuscou.
1 Coríntios 9:1, Paulo diz que ele viu o próprio Senhor Jesus de forma pessoal. Não era uma energia cósmica, era Cristo em pessoa. É uma realidade pessoal, relacional, mas é uma realidade intransferível. Afinal de contas, os outros também viram as luzes, os outros que estavam com ele, os outros viram as luzes, os outros ouviram os trovões, mas somente Saulo experimentou aquela realidade. Sabe o que isso ensina? Não se impressione se na vida, de repente, você e todos aqueles que veem as mesmas coisas que você, ouve os mesmos trovões que você, experimenta as mesmas luzes de Cristo, que você não se admire se de repente se olhar para o lado e perceber que eles não provaram de Jesus. E eu vou te contar um segredo, na vida cristã, muitas vezes você vai chegar longe na caminhada e vai perceber que pessoas que estavam na mesma estrada que você, tiveram a mesma experiência, ouviram as mesmas vozes, os mesmos sons, as mesmas luzes, foram enxergadas por eles, mas eles não provaram. Eu acho muito curioso que a Bíblia não fale, pode ser que alguma coisa tivesse acontecido, mas a Bíblia não fala que aqueles outros homens de alguma forma também se converteram, mas Saulo sim. É pessoal, é intransferível, e a conversão ela é transformadora, gente. A conversão muda a gente. Esse homem, de um homem odioso, e nós veremos mais sobre ele, porque os verbos e os adjetivos que Lucas usa para descrever Paulo antes da conversão, eram verbos e adjetivos usados para falar de animais bestiais. Esse homem era um homem que se irava, ele era um homem que se esbravejava, ele era um homem que todo mundo tinha medo de ficar perto dele. Mas de repente essa conversão transforma ele num cordeiro. Ao confrontar Saulo no caminho, Cristo não ficou remoendo o passado com ele, não ficou jogando na cara dele as dívidas do passado, mas preocupou-se em restaurar esse homem, e sabe o que Deus fez com ele? Transformou ele e entregou para ele uma missão. Leia comigo Atos a partir do verso 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse, vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. E olha que interessante. Porque Jesus sabia qual seria a reação de Ananias quando soubesse que esse Saulo é o mesmo que matava crente. Ele está orando neste momento. Ananias, a primeira coisa que você vai notar quando você colocar os olhos nesse homem é que ele é diferente. Ele está mudado. Ele agora ora. Mostrei-lhe numa visão, Jesus diz a Ananias, mostrei a Saulo numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu, Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém, e ele tem a autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Senhor, o senhor é louco, o senhor não gosta de mim, o senhor quer me matar. Como é que o senhor me joga na cova do leão? O Senhor, no entanto, disse, vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel, e eu mostrarei a Saulo quanto ele deve sofrer por meu nome. A conversão transforma a gente. A conversão nos põe de joelhos e nos faz orar, a conversão nos dá uma missão, e isso me leva à segunda dimensão, a dimensão da comissão. A dimensão da conversão coloca profundidade na existência humana, a dimensão da comissão coloca largura. Lembra que a gente está falando da vida em 3D?
E uma imagem para ser em 3D, ela precisa ter altura, largura e profundidade. E a maravilha da realidade 3D é a profundidade, é a conversão. Sem profundidade, sem conversão, a vida continua em 2D, não tem graça. Mas nós já vimos essa dimensão da conversão e já deu para perceber que implícito na dimensão da conversão está essa da comissão que a gente recebe de Deus, porque uma vez salvos, a gente recebe de Deus uma tarefa. Foi o que a gente acabou de ler em Atos 9, de 15 a 16, ou seja, todo cristão salvo é automaticamente comissionado para uma vocação. Pode ser que o seu chamado não seja pastoral nem missionário, mas não interessa, o seu chamado, aonde Deus te coloca, é tão importante quanto o meu. Mas crente não pode se ver sem chamado, porque isso não existe. Todo cristão é salvo com uma missão. E como é que Deus nos coloca e às vezes vai nos mostrando a nossa comissão? De que maneira Ele vai nos guiando nessa dimensão da comissão? Aí nós vamos para a segunda visão, Atos 16. Lá em Atos 16, a partir do verso 6, a gente descobre que Deus, para nos ensinar como Ele nos conduz na vida, às vezes Ele usa portas que se fecham. Às vezes Ele usa tragédias, às vezes Ele usa um beco sem saída, às vezes Ele usa um apelo pessoal, enfim, Deus tem suas maneiras diversas, mas o Espírito de Deus sempre nos guia de forma a que compreendamos. Essa é a vocação de Deus para a minha vida. Olha o que Deus faz com Saulo, que agora é Paulo. Atos 16, verso 6. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Eu fico pensando, como é que alguém que nega a soberania de Deus na salvação lida com um texto desse? Você já parou para pensar quanta gente morreu sem ouvir o Evangelho? Porque o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na Ásia? Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte, em direção à Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim, seguiram viagem pela Mísia até o ponto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava. Alguém diz, na leitura dos textos que comentam esse versículo, alguém diz na história que houve uma tradição que creu o seguinte: essa visão foi a visão, Paulo viu Lucas falando com ele. Porque nesse ponto da narrativa, Lucas se junta a Paulo. Mas não interessa quem foi, o fato é que Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajuda-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Ou seja, Paulo, a sua comissão agora é essa, é a Europa. Os seus planos estavam na Ásia. O seu sonho era a Ásia. Paulo, fecha a Ásia no seu coração e abra a Europa. Que mudança radical. Mas era Deus dirigindo Paulo na missão, era Deus comissionando, era Deus alargando a visão, era Deus dando largura ao coração e à alma. E note que Paulo e os seus companheiros responderam prontamente. E vão. Eles largaram as agendas, eles abandonaram os planos, eles se colocaram à disposição de Deus para alargarem o reino de Deus na Europa e não na Ásia. Hoje, se eu e você estamos aqui crendo em Jesus Cristo, foi porque a soberana providência de Deus um dia chegou em Paulo, nesse texto que a gente acabou de ler, e disse: Paulo, para tudo, dá seta para cá e siga na direção da Europa.
e da Europa, se espalhou para a América do Norte, e da América do Norte chegou ao Brasil, e do Brasil chegou aqui. Você já parou para pensar nisso? Quando Deus breca você em determinada direção e diz, para! Quando Deus impede você de seguir num rumo, é porque Ele tem outra coisa. Essa é a dimensão da comissão. É Deus te dando largura nessa vida em 3 dimensões. E por último, a dimensão da consolação. Porque, gente, quem é salvo começa a nadar contra a correnteza. É dificílimo. Quem recebe uma comissão de Deus, quem enxerga a vida como um chamado, como uma vocação, começa a sofrer perseguição, bullying, maus tratos, críticas. Tenta ser um crente lá na escola, fala que você é crente. Fala lá que você não transa antes do casamento, porque você crê que Jesus ensinou que o casamento é para homem e mulher, que deixa pai e mãe, unem-se num pacto, numa aliança. Fala. Fiquei abismado em ver os artigos que hoje rodam na internet de meninas com 15 anos que começam a namorar e descobrem que seus namoradinhos de 15, 16, 17 anos, antes de darem o primeiro beijo, já querem sexo. Sabe por quê? 15, 16, 17 anos, já viciados em pornografia. Ó pais, abram os olhos. Viciados em pornografia. E eu lembrando da minha ovelhinha lá no quarto dela. E eu lembrando do meu cabrito lá no quarto dele. E eu orei e falei, Pai, em nome de Jesus, misericórdia. E aí de repente você é crente, tem que dizer não para tudo isso. Como é que você vive? Você precisa da visão, da dimensão, da consolação. É Deus que vem a você, como diz em Abacuque 3, de 17 a 19. É Deus que vem a você e coloca os seus pés firmes como os da corça. Firmes e rápidos como os da corça. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que tudo vá mal na vida, seus pés estão firmes, correndo como os da corça nos lugares altos. Gente, quem aceita o chamado de Jesus, a vida de Jesus e se coloca a obedecer a Jesus, diz o Salmo 126, a partir do verso 4, que nós vamos semear com lágrimas tentando reconstruir a vida. Tentar reconstruir a vida em Jesus é lágrimas, é dureza, o pecado destruiu. Mas quem assim o faz, quem lança a semente chorando, canta com alegria quando voltar com a colheita. E a ida de Paulo para Macedônia fez Paulo parar em Corinto. A mais carnal, a mais infame das cidades do Império Romano, e ali Paulo sofreu muito, desde simples oposição até ameaças físicas aterrorizantes. Leia Atos capítulo 18, do verso 1 ao 17, você vai ver isso. E é nessa hora que entra em cena o Deus em Cristo que aparece em visão a Saulo, a Paulo, e diz, Paulo, você já entendeu a dimensão da conversão. Você obedeceu e seguiu na dimensão da comissão, da missão, da vocação, e eu percebo que você está sofrendo. Então a sua vida já tem profundidade. A sua vida já tem largura. Agora eu vou te dar outra visão, outra dimensão. Você vai aprender a dimensão da altura. Eu vou consolar seu coração em meio às dores. E olha o que Deus faz em Atos 18, verso 9. Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo. Paulo estava com medo. O mesmo Paulo que via Estevão ser apedrejado, estava com medo.
Não tenha medo, Paulo, continue, seja firme, continue a falar e não se cale. Eu estou com você e ninguém o atacará, nem lhe fará mal, porque muita gente nesta cidade me pertence e essas pessoas precisam ouvir de você. Então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio ensinando a palavra. Essa dimensão da consolação de Deus anula o medo no coração da gente. Essa dimensão nos leva à presença de Jesus, porque Jesus aqui diz: eu estou com você, eu mesmo estou com você. E essa dimensão da consolação proporciona para nós proteção e prosperidade no Evangelho. Ninguém vai te atacar, ninguém vai te fazer mal, porque eu tenho gente aqui que precisa ouvir e só ouvirão porque você está aqui para pregar. Então, quando Jesus te coloca lá na escola como o único crente no meio de todos aqueles, é porque tem gente dele lá que precisa ouvir de você. Quando ele te põe num determinado contexto ou situação, quando ninguém mais quer o Evangelho, todo mundo zomba, é porque ele sabe que lá ele precisa de você. E aí vem as Crônicas de Nárnia, quando C.S. Lewis, escrevendo para os netinhos e para todas as gerações depois dos netinhos, ou das crianças, dos sobrinhos, perdão, quando Lucy se encontra com o leão Aslan, e ela percebe que Aslan, que representa Jesus, o leão, cresceu, está grande. Aí ela descobre, porque ele diz para ela: quanto mais você anda comigo, quanto mais você confia em mim, maior eu fico. Virão cachorros loucos na vida, atrás da gente, latindo e mordendo por causa da nossa fé, mas atrás de nós, sobre nós, ao nosso redor, está o leão da tribo de Judá que te diz: eu estou contigo todos os dias da sua vida, até o dia em que você virá à minha presença. Não tema. Então, de repente, tenha chegado a hora de você, moço, de você, moça, aprender a viver na dimensão da consolação e parar de ter medo de falar de Jesus e começar a falar. Porque veja que Paulo só bebeu dessa dimensão no momento em que ele teve medo. Se você está querendo experiências com Deus, deixa eu te contar um segredo a partir desse texto. Enquanto você não tiver medo, ao ponto de se paralisar de medo, pode ser que você não prove de Jesus, porque Paulo só provou na hora que ele teve mais medo. Então Deus pega a gente, coloca a gente lá na beira do precipício e diz: salva esses. Você está tremendo de medo. É nessa hora que ele chega e se põe ao seu lado e diz: vem cá, Leandro, você não vai cair, vem cá, tem muita gente aqui. Jesus faz isso com você. Você não provou de Jesus ainda? E é crente? Talvez seja porque você ainda não tenha sido obediente ao comissionamento e não tenha se colocado em situações de risco pelo nome de Jesus. Porque quem vive nas zonas de conflito, no meio das situações de risco, sofrendo bullying, perseguição, maus tratos, Jesus sempre se põe ao lado e diz: eis que estou convosco. Jamais se esqueça, meu povo, a vida é para ser vivida em 3D, 3 dimensões. 2D não tem graça. A vida tem que ter a profundidade da conversão, a vida tem que ter a largura da sua vocação, e a vida tem que ter a altura da consolação de Deus. Então viva a vida em todo o seu potencial, salvo por Cristo, com a missão de fazer discípulos. Faça discípulos aonde você está, sendo sempre consolado pelo Espírito de Deus. Amém. Feche os seus olhos e vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, como nós precisamos destas 3 dimensões para viver.
E se há alguém aqui que precisa entrar na primeira delas, na conversão, que essa manhã seja o dia da salvação. Que agora o teu Espírito possa penetrar esse coração e dizer: vinde a mim, e eu darei descanso para a sua alma. Ó Deus, que todos possamos entender a dimensão da vocação, para o que o Senhor nos chamou, aonde o Senhor nos quer. Ó Deus, mas todos aqui precisamos do consolo que nos leva às alturas, que firma os nossos pés como os pés da corça nos lugares altos e rochosos, escorregadios, mas porque o Senhor está conosco, nossos pés se firmam e são velozes. Faça de nós crentes assim, que a vida seja vivida em 3 dimensões, em nome de Jesus. Amém.